Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula, a aula 4 do nosso projeto Ocean Lab Academy. Hoje a gente vai conversar sobre um tema super interessante, que é a Revolução Industrial e o oceano, né? Como é que esse tema se interliga uma coisa com a outra. E muito bem-vindo, muito bem-vindas vocês que estão chegando aqui para essas nossas aulas de todas as quintas-feiras, às 18 horas de Portugal e às 14 horas do Brasil. Então, se você é novo por aqui, eu vou explicar para vocês como é que este projeto funciona, né? Essas aulas que a gente está aqui, na verdade, né? Eu sou Ana Vitória, então muito bem-vindos. Meu nome é Ana Vitória, eu sou criadora do Ocean Immersion e do Ocean Lab Academy. Então, o Ocean Immersion é essa plataforma, né? Essa escola onde a gente dá cursos e treinamentos sobre oceano com temas diversos, mas sempre voltados aí para os profissionais do setor marítimo, marinho. A gente fala muito sobre sustentabilidade, inovação e oceano. Esses são nossos 3 temas principais. Então, a gente tem 4 cursos agora em desenvolvimento. Este aqui é um deles, é o Ocean Lab Academy. E aqui no Ocean Lab Academy, que é também uma comunidade fechada, né, onde a gente pode conversar e trocar ideias também. A gente tem nosso grupo do Telegram, a gente tem várias pessoas lá que semanalmente a gente está conversando, recebendo as nossas notícias em primeira mão. E a gente tem também a nossa comunidade fechada, que é a Ocean Lab Academy, no Dopana, que o link está aqui embaixo, para quem depois quiser descobrir. Aí vocês devem estar se perguntando, né, o que são essas aulas aqui semanais? Essas aulas semanais, eu comecei a criar elas todas as semanas para enriquecer um pouco a conversa sobre o oceano, porque a gente tem um olhar para o oceano que muitas vezes outros profissionais, a gente acaba não chamando outros profissionais para essa conversa, né? Quando eu vejo, por exemplo, meu cabelo está muito encaracolado hoje, né, gente? Então, meu Deus do céu, tá aqui preenchendo a tela inteira. Mas vamos. Quando a gente fala muito sobre oceanos, né, geralmente a gente às vezes acaba excluindo alguns outros profissionais, né? E faz já uns 5, 6 anos que eu trabalho com o oceano, então eu vejo que aqui na Europa, que é o lugar onde eu moro, a gente tem vários profissionais, na verdade, que trabalham com o oceano, né? A gente não tem só oceanógrafos ou só biólogos trabalhando com o oceano, a gente, na verdade, tem comunicadores trabalhando com o oceano, a gente tem pessoas das relações internacionais, profissionais das relações públicas, profissionais do design trabalhando com o oceano. Então, assim, a gente precisa enriquecer, né, essa área de trabalho do oceano para que mais pessoas possam trabalhar para levar a nossa mensagem mais adiante, né? Então, aqui o Ocean Immersion é esse lugar de profissionalização destes profissionais que querem também aprender mais sobre temas diferentes. A gente traz aqui discussões sobre fazendas submarinas, sobre agricultura no oceano. Hoje a gente vai falar sobre Revolução Industrial, a gente já teve uma aula aqui sobre materiais sustentáveis. Então, são materiais que muitas vezes vocês não vão encontrar em outros lugares em português, porque muito do que a gente traz aqui é muito traduzido do que está saindo agora de ciência de ponta, gente. Então, assim, é material pra caramba. A gente tem aulas semanais, então, toda quinta-feira, e todos esses materiais que a gente tem, né, que são nossas aulas de quase 1 hora, vão para a nossa plataforma fechada, que é o Ocean Lab Academy. Dentro da nossa plataforma fechada, Ocean Lab Academy, você tem ali uma assinatura anual para quem quer assistir esses conteúdos sempre, e para quem quer ter acesso a mais conteúdo também, e vocês conseguem assinar a nossa plataforma, então, quem tiver interessado. Então, a gente vai depois, no fim dessa aula, deixar aqui umas informações para vocês que estão interessados na plataforma. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa aula de hoje, que é Revolução Industrial e Oceano. Então, a gente já vai agora para a nossa aula, que eu acho que vocês vão gostar deste tema, gente. Então, gente, deixa eu colocar aqui, tela grande. Bom, gente, como eu falei para vocês, né, eu sempre tive uma vontade muito grande de falar sobre outros assuntos quando trabalhando com o oceano. Por quê? Porque eu já venho da arquitetura, né, que minha formação de base é arquitetura. Então, assim, eu sempre tive muito contato com o que é que está saindo de tecnologia de última geração, né, para ser aplicado, por exemplo, em construção, no design também. E quando eu comecei a estudar o oceano, eu via que muitas vezes essas discussões elas não estavam sendo feitas, né? Tinham muitas coisas que já estavam sendo aplicadas em outras áreas, que podiam ser completamente adaptadas para o oceano, mas a discussão ainda não estava ali.
Então, quando eu trago para vocês esse curso aqui, é muito por essas observações que eu já venho fazendo de anos também, né? Como é que a gente pode trazer toda essa tecnologia também, toda essa visão do que é que está acontecendo lá fora, sem preconceitos também, gente, porque tem muita gente que não sabe exatamente como é que essas coisas funcionam e depois acabam por mal interpretar, né, o que pode ser, por exemplo, uma tecnologia aí. Mas vamos lá. Agora a gente vai falar sobre Revolução Industrial e Oceano e como é que ela pode afetar o oceano, né, para o bem e para o mal. Então vamos lá. A gente vai começar falando sobre esta frase do Yuval Harari, né? Na outra aula que eu dei para vocês, gente, até indiquei um livro deles para vocês, que é o Sapiens, né? Uma breve história da humanidade. E nessa aula aqui, a gente vai falar sobre uma frase que ele disse há um tempo atrás, que é: a gente dispõe mais do que nunca de opções, né, de tecnologia, mas a gente já perdeu a habilidade de prestar atenção no que é que a gente escolhe, porque a gente hoje tem tanta opção de coisas, né, que a gente acaba mesmo perdendo o foco, né? Quantas vezes você não entra ali no Netflix para escolher um filme e acaba ali 2 horas e você fica, não escolhi filme nenhum. Até um pouco disso que acontece hoje, né? A gente tem muitas opções para as coisas, mas a gente perdeu a habilidade de prestar atenção no que é que a gente escolheu. E a gente acaba nem refletindo se essa escolha é realmente boa ou não. Então, essa nossa aula vai falar sobre isso, né, gente? Porque a gente tem um preço também a pagar com essa revolução industrial. Não apenas, é claro que tem coisas boas, mas também tem um preço a pagar, e a gente vai conversar sobre isso. Então, o que é a quarta revolução industrial, né? A quarta revolução industrial, ela não é tão definida, essa aqui é a definição, né, do diretor executivo do Fórum Econômico Mundial, que ele deu em uma entrevista. Então, a definição para ele é que a quarta revolução industrial, ela não é definida por uma coisa em si, né, por uma tecnologia em si, mas por uma transição em direção a um novo sistema que foi constituído sobre a infraestrutura da revolução digital, né, que é a anterior. Então, seria o momento que a gente está vivendo agora, né, esse momento de transição de processos, de sistemas, de modo de pensar tudo isso. E ele é um dos maiores entusiastas, né, o diretor do Fórum Econômico Mundial, é um dos maiores entusiastas aí da Revolução Industrial 4.0, né? Então, assim, para quem não sabe, a gente já está vivendo a quarta, né, praticamente a quarta Revolução Industrial, a gente já teve aí outras que eu vou mostrar para vocês quais foram antes, inclusive o Yuval Harari fala de todas elas no livro que ele tem, ele fala também das revoluções, eu não lembro o nome que ele usa, mas eu acho que são revoluções culturais, né, que o Homo sapiens passou para chegar onde a gente está hoje. Então, desde a criação da agricultura, ele faz toda essa reflexão mesmo sobre tudo que fez a gente deixar de ser, né, um animal mesmo na selva, para se transformar hoje em um dos seres que mais impactam o ambiente, enfim, que tem uma capacidade também incrível de pensar. Então, é muito interessante os livros do Harari para a gente também pensar esse momento que a gente vive, né? E também pensar em escala ambiental, tudo isso. Então, gente, eu sempre estou dando zoom agora aqui para vocês, porque eu já sei que a letra pequena pode ser muito pequena para algumas pessoas, então, a gente já está deixando a letra maiorzinha aqui. Então, tem uma outra frase aqui que este mesmo diretor executivo do Fórum Econômico Mundial disse, né, que há 3 razões pelas quais as transformações atuais não representam uma extensão da terceira revolução industrial. Então, a gente já não está mais na terceira, né, a gente está já chegando na quarta, mas é uma chegada de uma diferente velocidade, alcance dos impactos nos sistemas. As velocidades dos avanços atuais não têm precedentes na história e está interferindo em quase todas as indústrias de todos os países. Então, muitas vezes a gente tende a olhar para a Revolução Industrial e pensar, mas isso aí só vai impactar quem trabalha com internet, isso só vai impactar quem trabalha com marketing digital, isso só vai impactar quem trabalha com
sei lá, né, com o Uber, que está sendo aí, o táxi está desaparecendo, está aparecendo mais Uber, mas na verdade não é, gente. Assim, isso é para todas as indústrias. E quando a gente fala indústria da pesca, indústria, qualquer indústria que esteja aí no oceano também vai ser impactada por essa revolução de alguma forma, né? Porque cada vez mais os processos estão sendo automatizados, muitas vezes as pessoas estão sendo substituídas por máquinas e por robôs, então tudo isso impacta uma série de ações que a gente faz no oceano também, inclusive a forma como a gente conserva o oceano. Então, a gente vai descobrir isso aqui hoje também. Vocês vão ver que eu vou focar muito nessa parte de como é que essa quarta revolução industrial ela pode ser aplicada aí na conservação do oceano. Se vocês quiserem, depois que a gente fale sobre os impactos, possíveis impactos da quarta revolução industrial nos empregos do oceano, a gente pode fazer depois uma outra aula sobre isso, porque realmente não ia caber, gente, é muito material que a gente vai ter só sobre essa aqui, então vocês vão ver muita coisa já. E aí, como eu falei para vocês, gente, tem um livro para complementar esse estudo aqui, que é, de novo, o Sapiens, né? Eu já recomendei o Sapiens, eu acho que foi na nossa aula, na aula 2 ou na aula 1, eu já não lembro, mas eu recomendei já esse livro do Sapiens, né, Uma Breve História da Humanidade, porque é um livro que realmente vai explodir a sua cabeça aí, para você começar a pensar como é que nós humanos agimos no planeta, como é que a nossa espécie ela acaba sendo diferente em alguns sentidos. Então, é muito, muito, muito interessante ler esse livro para ter uma visão tanto do passado do Homo sapiens até o futuro da nossa espécie, né? Ele faz uma revolução, ele faz uma revisão, né, muito grande, né? O Yuval, ele é doutor, ele é de Israel, então assim, ele tem muito, muito material, muito rico que ele traz nessa análise dele. Ali ele fala, nesse livro, de todas as revoluções humanas, da história dos humanos no planeta, né? Então, desde como é que a gente começou a criar os nossos primeiros artefatos, como lanças, como, enfim, objetos para caçar outros animais, até quando a gente começou a criar computadores e quando a gente começou a se conectar com pessoas de outras partes do mundo, né? Pela revolução digital aí. E ele ainda fala, né, de um futuro aí de humanos meio modificados, né, como é que a gente está trabalhando também nessa engenharia de pessoas, muitas vezes. Então, assim, é fantástico, um livro que vale muito a pena vocês lerem. Dá para entender também muito bem o impacto, né, do ambiental que a gente acaba causando por causa dos nossos sistemas econômicos. Então, eu recomendo mesmo esse livro para todo mundo que eu converso, viu? Porque ele é um livro muito bom. Ele fala muito sobre esses futuros cenários, né, para o ambiente, tanto para o ambiente terrestre quanto o ambiente do oceano, e quanto até o ambiente espacial, porque ele fala sobre a ida na Lua, enfim, como é que a gente conseguiu, enfim, né, trazer uma espécie que age globalmente, né? Isso é muito único na nossa espécie também, gente. Então é muito, muito interessante. E a relação dos humanos com a tecnologia, né? Como é que ela pode ser benéfica por um lado e por outro lado até doentia às vezes. Então, o Yuval Harari traz reflexões assim, riquíssimas e que vão complementar muito dessa aula que a gente vai ter aqui hoje. Mas para você que está ouvindo esse tema pela primeira vez, né, e assim, tá assim, quarta revolução industrial, mas não estou sabendo nem qual foi a primeira, como assim, né? A gente vai fazer uma revisão aqui, né? Quais foram as outras revoluções industriais que aconteceram antes desta que a gente já está vivendo, né? Então, a primeira aconteceu lá por volta, porque a gente não tem um ano fixo, né? A gente fala assim, aconteceu aqui, igual, sei lá, a Revolução Francesa. É uma série de coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo, né? Às vezes, não... Mas, assim, o que a gente pode dizer é que, quando a gente fala de digital, né, é muito mais difícil você colocar um ano, uma bandeirinha ali falando que era ali. Porque também é uma coisa que aconteceu não teve ali um ano, né, exato, mas, enfim, uma série de conjunto de ações que vieram acontecendo, né, mas a primeira foi por volta de 1780, ela já vinha acontecendo por causa desses equipamentos mecânicos que eram impulsionados por água, energia e vapor. Então, ali a gente já começou a ter uma forma de produzir coisas diferentes. Eu acho que aqui, gente, inclusive é sobre a revolução do transporte, né? Porque aqui está muito ligado com as ferrovias, né? A segunda foi por volta de 1870, e aí você já começa a aplicar essa tecnologia da água, energia e vapor para a criação de bens de consumo em massa.
Então, antes, por exemplo, para a gente usar uma coisa, sei lá, qualquer coisa, uma coisa para você colocar na sua casa, você precisava de um artesão, esse artesão ele criava, então você precisava de muitas pessoas para fazer. Alguns bens você tinha uma escala limitada, por quê? Porque as pessoas têm tempo. Então, com um certo tempo de uma pessoa, você conseguia criar certa coisa. Quando você começa a criar isso em massa, né, com uma indústria, você já começa a aumentar a escala de coisas que você consegue fazer. Por isso que é uma produção de bens em massa, porque você já não tem mais a dependência da pessoa. Você precisa também de pessoas, muitas vezes, nas indústrias para trabalhar. Mas elas são mais um suporte à máquina em si, que vai produzir coisas muito, muito rapidamente. Então, assim, se vocês já tiveram oportunidade de visitar uma indústria, é também muito interessante para a gente entender, né, como é que esse sistema realmente funciona. Eu já visitei muitas e muitas indústrias quando eu trabalhava no Brasil. É muito interessante a gente visitar também para conhecer dentro desses lugares como é que funciona. E a segunda Revolução Industrial, então, ela aconteceu por essa produção de bens de consumo em massa. Você tinha também a divisão de tarefas, porque ali você não tinha mais, por exemplo, antes você precisava de uma pessoa para criar um produto inteiro. Agora você tem uma pessoa que cria uma parte, uma pessoa que cria outra parte. Então você tem divisão de tarefas, o que foi muito importante aí para acelerar também a velocidade como as coisas começaram a ser feitas. E o uso da energia elétrica também foi outra parte dessa revolução. A terceira Revolução Industrial, ela aconteceu por volta de 1969 e ela foi baseada na utilização eletrônica para promover a produção automatizada. E a quarta Revolução Industrial veio por volta dos anos 2000 e já começou com esses sistemas cibernéticos conectados em fábricas inteligentes. Então, agora você já tem a criação aí de alguns sistemas de inteligência artificial que já começaram a aparecer. E também a economização de recursos, enfim. Porque tudo isso aqui, gente, também veio por um processo de... como é que diz isso agora? Mas um processo de aperfeiçoamento, né? Então, muitas das coisas que a gente fazia lá no passado também foram deixando de ser feitas para a gente chegar no ponto que a gente está hoje. Então, a gente teve aí aperfeiçoamento de recursos, tiveram leis trabalhistas que apareceram também neste meio tempo, então as pessoas também passaram a poder se defender melhor, né? Porque antes a gente sabe que acontecia uma exploração muito grande dentro das indústrias, ainda acontece em muitos lugares, mas muitas coisas mudaram de lá para cá. E a gente tem, gente, novas tecnologias que apareceram. Então aqui a gente tem a quarta Revolução Industrial começando ali a partir de 2000. Porque vocês podem ver, gente, ela não é uma coisa, como ele falou aqui, que ela apareceu em um ponto. Ela é uma série de acontecimentos que já estão acontecendo e que estão já permeando um pouco do nosso futuro, né, e do nosso presente. E a gente tem algumas tecnologias que estão presentes na Revolução 4.0, que a gente vai falar aqui hoje, inclusive, que são nanotecnologias, neurotecnologias, robôs, inteligência artificial, biotecnologia, que a gente já falou aqui em algumas outras aulas, deu uma introdução, daqui uns dias eu quero, inclusive, chamar uma pessoa da biotecnologia para dar uma aula aqui comigo, sistemas de armazenamento de energia, drones e impressão 3D, que a gente falou bastante na aula 2, mas a gente vai ter uma aula separada somente sobre impressão 3D para vocês entenderem. E aí vocês devem estar pensando, nossa, muito legal esse tema, tá? Mas o que tem a ver o oceano com isso? Onde é que o oceano entra aí? Então, gente, o oceano ele tem vários lugares onde todas essas tecnologias elas podem ser aplicadas, né? Desde limpeza e redução de impactos, até a robótica, ou seja, você tem neurotecnologias e outras tecnologias, tipo tecnologias automatizadas, por exemplo, que podem ser usadas na robótica, nos navios, nos equipamentos da indústria pesqueira. Você já tem, gente, muitos sistemas de automatização dentro desses grandes barcos pesqueiros. Eu visitei muitos barcos ano passado aqui em Portugal. Então, dentro tem barcos que são já verdadeiras fábricas. Então, quando a gente olha para uma fábrica terrestre, muitos do sistema dela de automatização, por exemplo, de um processo, né, de pegar o peixe, limpar o peixe, cortar o peixe, embalar o peixe, e ter um peixe congelado, isso já é feito dentro do navio, né? Então, a gente não tem, por exemplo, um peixe que é pescado e é deixado ali dias para chegar até o porto, né? A gente tem navios que
já pescam, de uma vez já congelam, já fazem o embalo do peixe, e o peixe já está pronto para vender tudo lá dentro. Então, assim, isso já está acontecendo, né? A gente tem educação, que também vai ser impactada pela revolução digital. A gente vê hoje, né, no ano de 2020, como é que a revolução foi impactada aí. Já era uma coisa que eu acho que deveria ter acontecido há muito tempo, né, gente? Porque a escola estava lá naquela época, né, de quando eu era criança, até hoje não mudou nada. Então, assim, a gente precisa de mais, uma flexibilidade maior na educação também. E a educação também está sendo impactada hoje, né? Infelizmente, por causa da pandemia, poderia ter sido por uma... de alguma forma mais flexível, ou enfim, por outros motivos, mas foi de uma forma forçada, né, que acabou acontecendo essa transição da educação para a educação online, mas a gente já tem aí muitos recursos da Revolução Industrial 4.0 acontecendo na educação, como, por exemplo, a realidade virtual, que já é usada em muitas escolas para educação dos oceanos, a educação online, né, e o ensino à distância, né, porque antes era impossível você pensar, como é que eu vou fazer, sei lá, uma pós-graduação se eu não moro na cidade que tem a pós-graduação? Você tinha muitas vezes que viajar até lá, você tinha que ir, sei lá, todos os fins de semana. Hoje você já consegue, muitas vezes, fazer um curso, como, por exemplo, uma especialização longe, né, você não precisa de estar lá na escola, você pode fazer online, né? Você entrega trabalhos. Eu, inclusive, esse ano fiz 2 especializações aí online e foram ótimas. Então, assim, a gente precisa de ter essa flexibilidade também, até porque as distâncias entre as cidades, gente, elas estão aumentando, né? Porque as pessoas estão cada vez mais se concentrando dentro das cidades e as distâncias, elas acabam aumentando. Então, assim, tem uma série de motivos aí, porque a gente vai precisar de ter mais educação online nos próximos tempos, né? As pessoas também estão com pouco tempo para viajar entre transportes públicos. Então, assim, a educação também vai ser muito revolucionada pela Revolução 4.0, já está acontecendo, né? Algumas escolas estão aí percebendo essa oportunidade, outras ainda vão demorar uma vida. E a gente tem, gente, outros lugares onde a Revolução 4.0 ela impacta o oceano também, né? Tanto da forma boa quanto da forma ruim. Teve essa forma aí que eu falei para vocês, que é, por exemplo, a pesca industrial, que acontece, né, em muitos lugares do oceano hoje. Tem também, mas também a Revolução 4.0, ela também pode ser aplicada na proteção de espécies e habitats, e vocês vão descobrir nessa aula aqui hoje. Ela pode ser usada também na biotecnologia do oceano, né? Não que ela pode ser usada, mas algumas dessas tecnologias que eu mencionei aqui para vocês, elas podem ser aplicadas na biotecnologia, que é um campo gigantesco. Eu sou apaixonada, então assim, vivo lendo sobre isso, trago para vocês algumas coisas, mas eu quero ter daqui uns dias um expert dessa área para conversar com vocês. A gente tem também energias renováveis, né, que vão também ser o futuro do oceano em muitos lugares. A gente já tem energias renováveis já acontecendo no oceano, então a gente tem muitos países que já têm estruturas de energia eólica no oceano. A gente já tem muitos países que têm estruturas de energia das ondas. Então, tem como a gente captar a energia do vento para criar energia, ou seja, a força, né, do vento para criar energia. Tem como a gente captar a força das ondas para criar energia. Energia solar, né? Também tem como você criar esses painéis e deixar, por exemplo, no meio do oceano para captar energia, porque a gente tem que lembrar que quando a gente cria isso em terra, muitas vezes a gente acaba gerando conflitos terrestres, porque você pode ter pessoas que moram ali do lado, você pode ter uma área que está sendo usada para agricultura. Muitas vezes no oceano, esse conflito, ele não é reduzido, né? Mas ele pode ser melhor negociado ainda. Às vezes não, né? Porque a gente também tem muitos usos no oceano. Mas é uma energia bem promissora quando a gente fala de energia renovável no oceano, porque tem bastante lugar ali para a gente criar essas estruturas. Então, tem muitos países que já estão fazendo isso. Quando eu fui para a China, eu lembro de ter, na hora que o avião estava aterrissando assim em Xangai, ou antes disso, já não lembro, mas a gente estava aterrissando em algum lugar ali na China, quando eu fui para lá ano passado, antes do coronavírus e tudo. Eu lembro que na hora que a gente estava descendo com o avião, a gente estava passando perto de uma área marítima e tinha uma dessas wind farms, né, que são esses campos de energia eólica gigantescos. Então, assim, são muitas, mas milhares dessas estruturas de energia eólica paradas ali nesse campo do oceano. Então, você vê isso de cima, é muito impressionante, né? A gente sempre para pensar, né, nossa, qual que é o impacto que isso vai gerar, e etc.
Mas é também uma das formas de criar energia hoje. Muitos países já estão acelerando isso, né? A gente tem, acho que aqui na Europa já tem projetos de lei para criar isso, a gente já tem diretivas da União Europeia também, a gente tem o processo de ordenamento marítimo, né, que é o planejamento marítimo no Brasil, que já está acontecendo há muito tempo, para definir mesmo essas zonas onde a gente pode criar essas energias renováveis com menor impacto. Tem também, se eu não me engano, no Reino Unido já tem algumas, eu acho que já estão funcionando. Então, assim, isso já é uma coisa que está acontecendo em muitos lugares do mundo, né? A gente tem também sistemas de vigilância que podem ser aprimorados por causa da revolução industrial 4.0. E a gente tem a impressão 3D, como eu falei para vocês, que aí rende uma aula, mas hoje a gente vai dar só uma pincelada aqui desse tema aqui para vocês saberem mais sobre, né? Mas vamos começar, gente. Quando a gente fala de revolução industrial, a gente já pensa em coisas muito grandes, em fábricas gigantes, mas também tem muita coisa que é feita ali nesse nível microscópico, né? Tipo as nanotecnologias. Então, as nanotecnologias, elas são essas tecnologias muito pequenas que são feitas a partir... enfim, eu não vou entrar em detalhes porque eu também não sou uma especialista em nanotecnologia, mas eu estou apresentando esse tema aqui para vocês. Mas que podem ser usadas, por exemplo, na limpeza da água. Em muitos lugares elas já estão sendo usadas, viu, gente? Então, assim, elas podem ser aplicadas em sistemas de tratamento de água. Tem esta essa coisinha que vocês estão vendo, essa imagem, gente? Então, aqui a gente tem uma imagem microscópica desta nanotecnologia que se chama nanocoil. Ele é de 1 micrômetro, eu não sei nem como é que é isso, essa unidade, porque eu desconheço essas coisas desse tamanho, e é menor do que metade de uma bactéria, de uma célula de bactéria. Então, essa tecnologia, ela já vem sendo aplicada e esse do lado dele, gente, a nanotecnologia é esse compridinho, meio enroladinho, né? E do lado dele tem um microplástico. Então, essa tecnologia, na verdade, né, do nanocoil, que é essa nanotecnologia, ela, na verdade, de uma certa forma, ela dissolve esse microplástico, né? E não é dissolver de uma forma a criar mais microplástico, mas é realmente dissolver ele na água para ele virar um outro composto. Então, essa tecnologia é mais fina do que um fio de cabelo, então, assim, são coisas realmente pequenas. E aqui a gente tem uma entrevista do cientista, né, que criou também um artigo sobre isso. Isso depois apareceu em vários artigos em jornal, na mídia, mas é muito interessante isso que ele fala, né? Então, ele menciona exatamente que a parte mais interessante desta tecnologia é que descobrimos que não podemos degradar completamente microplástico em dióxido de carbono e água, é o cientista, né? Podemos simplesmente decompor os microplásticos em moléculas orgânicas menores, então podemos usar as moléculas inorgânicas menos tóxicas como fonte de carbono para o crescimento de algas. Gente, esquece que eu falei em cima, né? Eu errei uma coisa. Na verdade, ele fala que não é possível você decompor o microplástico, mas que você pode dissolver ele e depois isso pode ser usado no crescimento de algas. Então, é muito interessante essa forma como ele pode, como a gente pode criar nanotecnologias para, por exemplo, fazer o tratamento de água, né? E não apenas, eu acho que para plástico, gente. Eu acho que isso aqui também pode ser aplicado em outras coisas que não são plástico também. Com um tratamento mais complexo da poluição, né? E a gente tem neurotecnologias, então são tecnologias que basicamente elas exercem essa influência na compreensão que as pessoas têm do cérebro humano e de vários aspectos da consciência, pensamento, dos tecidos e das atividades cerebrais. É basicamente esse entendimento que a gente tem do cérebro humano. E é um campo que está muito relacionado com biomimética. A gente já teve aqui uma live no nosso canal do YouTube, do Instagram, sobre biomimética, com a Giane, criadora da Amazu Bio. Então, a gente está lá no nosso canal do YouTube também, essa entrevista que a gente fez com ela, né, sobre biomimética, o que é biomimética, e a neurotecnologia está usando muito dos animais marinhos também para entender esse formato deles, como é que às vezes eles se
essa arquitetura, né, do formato dos animais, né, como é que ela pode ser usada, às vezes, para aplicação de algum produto, porque muitas vezes, quando a gente olha o design de alguma coisa, a gente pode se inspirar, na verdade, na natureza para fazer um design mais aprimorado, né. Então, é um campo que está relacionado com esse estudo da biomimética e dos animais do oceano. Então, a gente tem hoje, né, robôs e tecnologias na investigação, ou seja, na pesquisa, que podem simplificar, por exemplo, essa pesquisa do oceano e até tornar ela menos custosa. Como assim? Né? Se a gente olha muitas vezes como é que alguns animais eles se movimentam, como é que alguns animais eles se mexem embaixo d'água, como é que eles se comportam, a gente pode aplicar isso depois, por exemplo, em um robô, né? Porque a gente pode depois mandar esse robô mais adaptado ao meio marinho do que se fosse, por exemplo, um trambolho que a gente manda lá para debaixo d'água e não sabe, muitas vezes, se comportar. Então, os animais do oceano, eles possuem formatos, movimentos, comportamentos e tecidos que podem inspirar a criação de tecnologias de baixo impacto. Porque muitas vezes, gente, quando a gente olha para os animais do oceano e a gente pensa em biomimética, a primeira coisa que a gente vai pensar vai ser, como é que eu vou aplicar essa forma, né, esse formato no que é que eu vou usar. Esses dias eu vi, né, acho que são jogadores de tênis, né, teve um designer que criou, por exemplo, uma estrutura para guardar aquelas bolinhas de tênis, e ela era parecida com aquela vagem do feijão. Então, sabe quando fica uma vagem do feijão dentro dos feijõezinhos assim, e você tinha ali essa estrutura para guardar as bolinhas de tênis. E ela era verde e tal, super parecida. Só que quando a gente fala de biomimética, a gente geralmente tem essa visão, né? Como é que eu vou aplicar isso no design? Como esse da bolinha de tênis? Mas, na verdade, a gente também, a biomimética também, e isso é muito sobre a conversa que eu tive com a Giane também, né? Ela é também sobre olhar para o comportamento, olhar como é que a natureza se comporta, sobre fazer as questões diferentes para a gente entender como é que este organismo se comportaria em tal ambiente. Então, é muito mais complexo do que você copiar uma forma da natureza biomimética, né? E aqui a gente tem este animalzinho, né, que foi encontrado por essa pesquisadora do Smithsonian Center, que por acaso, gente, é um centro que trabalha com muita pesquisa do oceano, recomendo depois vocês visitarem para entender, e tiveram vários robôs que foram inspirados neste animalzinho, né, e no comportamento que ele tem. Então, é muito interessante. E a gente tem também este robô, que é super flexível, então vocês podem olhar, gente, é um robô que tem uma perninha, né, de polvo. E esse robô, ele é super flexível, ele foi mesmo inspirado em um polvo, projetado para navegar em um terreno subaquático. Ele foi desenvolvido por esse Instituto de Biorrobótica da Escola Superior de Pisa, na Itália, né? Então, é muito interessante como é que muitas vezes para você enviar, por exemplo, um robô para o meio marinho, você não precisa de enviar um robô, né, no formato de máquinas que a gente conhece, porque muitas vezes a gente faz uma máquina para ter, por exemplo, uma experiência para a pessoa que está utilizando, né? Então, por exemplo, você cria alguns objetos, por quê? Porque ele tem o formato da experiência que você vai ter muitas vezes, né? Você tangibiliza aquela experiência em formato. Mas quando a gente fala de um robô para explorar, por exemplo, lugares diferentes, tipo, desde o espaço até o fundo do mar, a gente tem que olhar para um animal que está mais adaptado a este lugar. E muitas vezes esse animal vai ser, por exemplo, um polvo, né? Então, olha que interessante a gente aplicar essa inteligência, né, que a gente tem da natureza para a criação também dessas estruturas. Eu achei isso muito, muito interessante, né? Então, a gente tem muitas formas de aplicar essa neurotecnologia aí. E a gente tem, gente, é claro, depois robôs também, né? Porque aqui eu falei para vocês um pouco de como é que a gente entende isso, né? Esse comportamento dos animais para poder criar, por exemplo, robôs parecidos com eles, até como é que a gente cria robôs mesmo, né? Então, a gente sabe que essa frase aqui é da Alexandra Havlesky, do Biomimicry Institute, que é um dos institutos mais importantes aí de biomimética do mundo. Ela fala que o futuro da biomimética está na mão dos inventores, ou seja, dos empreendedores, né?
E o futuro da invenção é a pesquisa interdisciplinar. Então, quanto mais você tem biólogos conversando com engenheiros, conversando com designers, mais conhecimento você pode adicionar para resolver um problema. Mentes criativas como essa estão abrindo tecnologias para invenções criativas. Então, olha só o que é aquela definição que ela trouxe aqui. É multidisciplinaridade. É tudo isso que a gente fala no Multi-Immersion todo dia, né? Escola multipotencial e criativa. Por quê? A gente precisa, gente, de trazer uma visão que seja... por exemplo, você tem que ter o oceanógrafo conversando com o designer, você tem que ter biólogo conversando com o arquiteto, você tem que ter o urbanista conversando com o cientista de dados. Você tem que ter essas pessoas falando junto, porque duas cabeças, elas pensam muito melhor do que uma, né? Então, não adianta a gente ter uma mentalidade ali prevalecendo sobre o oceano, né? Eu sei que muitas vezes, quando a gente vai discutir o oceano, a gente tem essa mentalidade da ciência do mar, mas a gente precisa de designers para pensar o oceano, a gente precisa de urbanistas pensando no oceano, a gente precisa de engenheiros pensando no oceano, porque senão a gente não enriquece a nossa discussão. E quando a gente fala de biomimética, né, que é uma das áreas aí que estão já revolucionando o mundo, a gente precisa mesmo de ter essa, eu diria aqui, né, eu iria até além na frase dela, porque eu acho que não é o futuro da biomimética, é o futuro do mundo está na mão do multidisciplinar, né, porque já não adianta mais a gente ter apenas uma visão. Então, isso, quando vocês olham, gente, para a minha história de profissional, né, eu comecei na arquitetura, aí eu fui para o design, aí eu me especializei em urbanismo, aí eu fui para o ordenamento marítimo, e tudo isso me trouxe, então, uma visão muito multidisciplinar, tanto do oceano quanto da vida, né? Eu já não consigo acreditar que um time de profissionais somente daquela profissão consiga fazer um trabalho com esse olhar, né? Porque quando a gente tem pessoas de áreas diferentes, pessoas de países diferentes trabalhando em um projeto, o resultado é muito, muito rico, né? Então, assim, é muito importante a gente trazer isso. Se hoje você coordena um projeto sobre o oceano, traga pessoas diferentes para dentro do seu da sua invenção, né, do seu projeto, da coisa que você está coordenando, porque não adianta a gente ter as mesmas visões, às vezes é melhor a gente até trabalhar com quem discorda um pouco da gente, porque a gente consegue abrir um pouco, expandir a nossa visão, então é muito importante isso. E aí, gente, quando a gente fala aqui sobre robôs, né, a gente tem a extração de baixo impacto, que pode ser usada pelos robôs, pode ser feita pelos robôs, a gente tem o melhor conhecimento da superfície do oceano, que também pode ser feita pelos robôs. Então, vamos lembrar que a gente não conhece muito bem o oceano ainda, a gente conhece cerca de entre 5 a 12% do oceano. Então, o fundo do mar ainda é um lugar muito desconhecido e ele pode ser melhor conhecido graças aos robôs, né? Porque a gente muitas vezes não vai conseguir ir até lá ao fundo, né? É muito caro você construir muitas vezes um submarino, porque assim, eu acho que tem até poucos no mundo, né? Que conseguem descer uma profundidade muito baixa. Então, muitas vezes, fazer um robô que possa fazer isso é mais vantajoso. Você também tem veículos autônomos, ou seja, não é sempre que você vai precisar de estar dentro de um veículo para poder usar esse veículo e dirigir ele, né? Você muitas vezes vai ter um veículo que é dirigido à distância, ou seja, um veículo autônomo, assim como a gente já tem projetos aí de carros autônomos no mundo. A gente também vai ter, num futuro, navios autônomos. E aqui, gente, esse artigo, né, que eu li é muito interessante, porque ele fala justamente, né, que esse ano de 2020, muito da pesquisa, né, de campo no oceano, né, e o estudo aí das profundezas foi possível graças aos veículos autônomos, porque como esse ano a gente teve muita restrição de como é que a gente realiza as nossas atividades normais, você teve a possibilidade de, por exemplo, mandar um robô para o fundo do mar para, sei lá, coletar dados e ter um time de cientistas trabalhando em casa, analisando tudo isso em tempo real. Então, muitas vezes, você não precisa de ter a equipe ali no meio do mar, né? Você pode ter o veículo autônomo, que também traz aí essa segurança em épocas mais incertas, como é essa época que a gente está vivendo agora, né? Então, tem esse artigo, gente, que é o The Rise of Ocean Robots, que é muito bom. Ele explica como é que, nessa época de pandemia, o super atual, inclusive, né, tá na Nature. Então, eu recomendo vocês que leiam
vocês sabem que quem assina a nossa plataforma tem acesso a todos esses materiais, então, para quem assina a plataforma, ainda não está aberta a inscrição, gente, mas logo vai estar. Mas quem assina vai ter acesso a todos esses PDFs e ainda melhorados, para que vocês possam olhar todos esses links que a gente coloca aqui. Mas esse artigo aqui é muito interessante, porque ele fala exatamente disso, né? Como é que a pesquisa oceânica ela foi possível ser feita graças a essa flexibilidade, né, que os veículos autônomos dão para uma equipe de pessoas que trabalham por trás. E aí a gente tem esse exemplo aqui de dispositivo autônomo, que se chama Argo, né? Esse aqui é um dos muitos, gente, porque tem vários, mas esse amarelinho, ele é tipo um foguete, né, que vai embaixo, pode coletar dados sobre salinidade, e entre outras coisas. Isso depois alimenta uma base de dados também que serve para muitos outros cientistas. Então, é muito interessante como é que esses robozinhos, eles funcionam, e eles já estão, isso já é uma coisa que está acontecendo, gente. Se eu não me engano, esse aqui é nas Ilhas Canárias, mas eu não tô totalmente certa, mas tem um assim nas Ilhas Canárias também, um projeto lá. Então, este Argo, gente, é um dispositivo, na verdade já tem 4.000 dispositivos como ele, mais de 2 milhões de dados ele coletou nos últimos 2 anos, no último ano, e os dispositivos recolhem dados sobre salinidade e temperatura do oceano. Então, mesmo que seja uma tecnologia autônoma, a sua manipulação exige mão de obra qualificada e cientista para interpretar dados. Então, lembra que no comecinho desta aula, a gente falou sobre a tecnologia substituindo pessoas? Isso acontece, né? Especialmente quando a gente fala ali na base da pirâmide do trabalho, né? Muitas vezes alguns serviços, digamos, mais básicos, mas que são muito essenciais, eles vão acabar sendo substituídos por máquinas. Só que a gente tem uma outra parte da pirâmide que vai precisar de profissionais altamente qualificados para poder criar o tipo de robô, para poder, enfim, trabalhar na produção deles, para trabalhar no gerenciamento de dados que eles fazem. Então, a gente também tem uma exigência de mão de obra qualificada, e muitas vezes ela ainda não existe, para trabalhar com estes robôs, né? Então, olha como é que é complexa essa coisa, né? Por um lado, você tem empregos que estão desaparecendo, e por outro lado, você tem empregos com uma qualificação muito específica e pessoas que vão precisar de ocupar essas posições. Então, é interessante isso. E esse aqui é mais um trechinho, né, desse artigo aqui que eu mencionei para vocês, que é muito interessante, do The Rise of Ocean Robots, que fala o seguinte: nestes tempos em que os oceanógrafos precisam ficar em casa em vez de ir para o mar, as redes autônomas oferecem oportunidades inestimáveis para continuar aprendendo, treinando e conduzindo pesquisas. Os oceanógrafos ainda precisam de navios de pesquisa, mas a exploração robótica está ajudando a cultivar um caminho, um campo de pesca mais aberto, inclusivo e acessível. Então é interessante como é que esses robôs autônomos conseguem também trazer benefícios para os cientistas que estão trabalhando nessa parte aí do backstage, né? E a gente tem, gente, inteligência artificial. Quando a gente fala de inteligência artificial e oceano, né? Eu acho que eu nunca vejo assim, esse tema aparecendo muito, mas ele é muito, muito, muito importante. Então, a gente tem desde a vigilância das áreas marinhas protegidas, o monitoramento das espécies, a criação de áreas marinhas protegidas dinâmicas. Então, é muito interessante como é que a gente pode aplicar tudo isso também nessa visão da artificial. Meu Deus do céu, não sei o que aconteceu aqui. A gente tem, muito interessante essa forma da inteligência artificial com essa interface, né, da inteligência artificial e do oceano. Então, a gente tem, por exemplo, áreas marinhas protegidas. Gente, e agora que eu percebi que isso aqui está sem acento por causa do meu teclado, que é francês, tá? Mas depois a gente vai fazer uma correção aqui nisso para colocar na plataforma, então não se preocupem. Mas a gente tem a vigilância de áreas marinhas protegidas, que pode ser feita, por exemplo, pela inteligência artificial. Como assim? Hoje a gente tem sistemas, né, que em alguns lugares do mundo já estão acontecendo, porque como é que a gente faz a vigilância de áreas marinhas protegidas, né? Muitas vezes ainda é um sistema um pouco precário. Então, em alguns lugares você já tem ali, por exemplo, drones que podem fazer essa vigilância.
tanto os drones submarinos, né, por baixo da água, quanto drones aéreos, que vão localizar que tipo de barco está aonde, fazendo o quê, se está fazendo alguma coisa ilegal ou não, em tempo real. Você também tem a inteligência artificial que pode monitorar espécies, né? Então, desde chips que podem ser colocados, isso sim, né, gente? Tem vários níveis de inteligência artificial que podem ser usados também. A gente tem a criação de áreas marinhas protegidas dinâmicas, o que é muito, muito interessante. Por quê? Porque quando a gente escolhe, eu trabalhei com áreas marinhas protegidas em 2017, a gente muitas vezes escolhe uma espécie guarda-chuva ali para proteger, né? Porque muitas vezes é difícil você proteger todas as espécies que estão lá no meio. Então você acaba escolhendo uma espécie guarda-chuva ali que tem uma importância ecológica para outras espécies. E aí, como é que você faz para proteger ela muitas vezes se essa é uma espécie migratória, né? Porque a gente tem que lembrar que as espécies elas não ficam fixadas ali num lugar só. Muitas espécies elas atravessam o Atlântico, né? Se você está pensando em proteger, por exemplo, uma baleia, essa baleia muitas vezes ela vai fazer uma migração do norte do Atlântico até o sul do Atlântico, enfim, tem os pinguins ali, né, gente, que chegam até o Rio de Janeiro, depois volta para a Antártica. Então, assim, muitas espécies elas têm essa característica, né, da migração. Como é que você faz para proteger uma espécie migratória, né? Porque não adianta você criar um quadrado ali no seu mapa e falar assim, aqui está protegido porque essa espécie passa por aqui. Mas um ano tem 12 meses, então pode ser que 3 meses ela está ali e os outros meses ela está em outro lugar do mundo, né? Então como é que você protege uma espécie que migra? E aí você tem esse conceito de áreas marinhas que movem, né? Ou seja, essas áreas marinhas dinâmicas, protegidas. Por quê? Porque você não tem mais aquele conceito de uma área marinha que está presa em um lugar só, mas de uma área marinha que pode acompanhar por onde essa espécie vai por onde essa espécie vai passar. E aí é muito interessante, a coordenação de tudo isso pode ser feita por meio da inteligência artificial, o que é muito interessante. A gente tem também outros sistemas de inteligência artificial que pode ser para o monitoramento do avanço das mudanças do clima, tanto das mudanças do clima no oceano, quanto das mudanças do clima que podem acontecer terrestres. Então, é muito interessante essa forma, né? Como, por exemplo, a Revolução Industrial ela pode aí impactar o oceano. E aí a gente tem sistemas de reciclagem que também podem aparecer por causa da inteligência artificial. Como assim? Em alguns lugares do mundo, gente, aqui em Lisboa eu já vi isso, você tem algumas espécies de latas de lixo, assim, que você coloca, por exemplo, porque a gente sabe, né, gente, quando você coloca uma garrafa para reciclar, o plástico dela é diferente da tampa dela. Ou a garrafa é diferente de outro plástico, por exemplo, laminado, que você muitas vezes coloca no lixo. Então, assim, você tem uma grande diferenciação aí de tipos de plástico que você coloca no lixo, né? Como é que você faz essa diferenciação muitas vezes? Muitas vezes ela é realmente à mão, né, por pessoas. Mas em muitos casos isso nem é feito, né? Então, como é que essa primeira seleção do que está acontecendo ali, né, uma primeira triagem poderia ser feita? Pode ser feita muitas vezes pela inteligência artificial. Então, tem sistemas que já fazem isso, né? Acho que em março do ano passado eu conversei com uma menina dos Estados Unidos e ela estava dizendo que na universidade deles, eles estavam trabalhando nessa criação de lixeiras com inteligência artificial. Porque aqui, por exemplo, em Portugal, a gente tem umas lixeiras muito grandes, assim, que a gente coloca o lixo, ele vai para uma espécie de subterrâneo, né? Em muitos lugares eu sei que não... Olha quem tá aqui! Me falaram um oi pra gente. Em muitos lugares a gente tem isso aqui na Europa, né? Então, uma espécie de um lixo, né, subterrâneo, você tem ali uma portinha que você, como cidadão, coloca o lixo, ele vai parar nesse reservatório embaixo da rua. Depois, à noite, passa um carro e recolhe tudo aquilo, enfim. Então, tem essa forma de fazer as coisas, né? E aí, esse sistema de reciclagem com inteligência artificial, como é que funciona? Você, por exemplo, coloca alguma coisa no lixo,
essa coisa é reconhecida pela inteligência artificial, o tipo de plástico, que é, se você colocou, por exemplo, vidro no lugar de plástico, ela já reconhece e já manda para outro lugar. Então, você tem ali na própria lixeira já um sistema que faz esse reconhecimento. E aí, isso tudo já é separado para o lugar certo, e você depois tem uma reciclagem facilitada, né? Porque quando a gente fala de separar lixo, gente, a gente tem que contar muito com a cooperação das pessoas, né? E a gente tem que entender que uma parte das pessoas vai cooperar, outra não tá nem aí. Então, assim, como é que a gente pode reduzir muitas vezes esse tipo de resíduo que vai para o lixo também com sistemas inteligentes assim, né? Resíduos que vão ser reciclados, por exemplo, com esses sistemas. Pela inteligência artificial também é possível fazer. A gente tem também um mapeamento do oceano, que também pode ser feito a partir de veículos autônomos, coletagem de amostras que também podem ser feitas a partir da inteligência artificial e análise de dados também, né? Então, é muito interessante. A gente tem aqui esse canto de baleia, gente, que eu vou colocar. Vocês não vão conseguir ouvir, porque eu já lembro que a gente não consegue ouvir sons ainda no na nossa aula. Vamos testar aqui. Mas esse canto de baleia, gente... Esse vídeo, gente, é porque esses cientistas, eles coletaram horas e horas e horas e horas de gravação das baleias cantando, né? Então, na verdade, gravações do fundo do mar. Mas eles queriam saber onde é que tinha a baleia cantando, né? Onde é que estava ali o canto da baleia para poder analisar o canto da baleia, entender, enfim, era um estudo sobre isso, né? E aí, como é que eles fizeram para analisar todas essas horas de gravação, porque foram muitos dias que esse equipamento ficou instalado lá no fundo do mar, captando isso. Então, eles usaram a inteligência artificial só para coletar esse pedacinho que tinha o canto da baleia. Então, em horas e horas de gravação. Então, é muito, muito interessante como é que isso pode ser feito. A gente tem uma outra forma como a inteligência artificial pode ser usada no oceano, que é por meio da vigilância. Então, aqui, esse projeto é muito interessante porque é o Global Fishing Watch. É uma iniciativa do Google com a Oceana e com a SkyTruth. Então, é uma organização que monitora a pesca em todo o mundo e ela vai coletando esses dados e vai tornando públicas essas posições de atividades dos navios. Então, se vocês entrarem nesse site, né, que é o Global Fishing Watch, vocês vão conseguir perceber quase que em tempo real onde é que os navios estão. Então, você vai ali na costa da região onde você está, isso aqui é uma foto que eu tirei da costa de Portugal, então aqui, onde tem um pontinho, é onde estava um navio. E depois você clica nesse pontinho, gente, aparece a rota do navio que ele fez. Então, vocês vão ver que nem sempre ela é muito linear também, né? Muito interessante. Então, a gente tem aqui, e aí você clica nesse pontinho e vai vendo, onde foi a última parada desse navio. É quase que em tempo real mesmo, né? Essa aqui eu peguei... e você tem aqui, né, gente? Olha só, embaixo você tem também um cronômetro da quantidade de navios que passou por esse lugar, né? Então, e das horas aí de pesca. É muito, muito interessante essa ferramenta, né? Especialmente para quem trabalha aí com proteção e conservação, muitas vezes precisa, por exemplo, fazer um relatório científico sobre isso. Essas ferramentas, elas ajudam muito a entender como é que... quem é que está aonde, que tipo de navio que está aqui, o que é que esse navio está fazendo nesse lugar. Então, assim, essa ferramenta coleta tudo. E ela é muito interessante para ser aplicada em contextos, por exemplo, que a gente tem pesca não regulamentada, né? E pesca também ilegal de espécies ilegais. Então, assim, a gente sabe que em muitos lugares do mundo a gente tem pesca que não é regulamentada e pesca que está realmente ilegal, que é o que a gente chama em inglês de IUU, né? Irregular, Unreported and Unregulated Fishing, eu acho que é isso. E, então, a gente tem um problema bem grande, especialmente em algumas regiões na costa da África, da Ásia, a gente tem grandes problemas com isso. E essas ferramentas, elas foram feitas justamente para monitorar de uma forma melhor o que acontece também em alto mar, gente, porque uma coisa é a gente olhar para o que acontece
na zona econômica exclusiva de um país. Outra coisa é você olhar o que está acontecendo no alto mar, né? Então, tem ali uma diferença bem grande, né? Porque o alto mar, de uma certa forma, ele é de todos, né? E fica um pouco mais difícil a vigilância. Especialmente quando a gente fala de espécies que a gente nem conhece, né? Que estão ali. E aí, por último, gente, aliás, é por último? Não é por último, mas a gente ainda tem aqui mais duas. A gente vai falar sobre a biotecnologia. Então, a biotecnologia, vocês já me viram falando um pouco sobre isso aqui, tanto na criação de materiais, como na criação de alimentos, na criação de cosméticos diferentes e alternativas mais sustentáveis. A gente também tem a biotecnologia, que é a Blue Biotech. O que é a Blue Biotech, né? Aqui na Europa é um setor muito grande, mas é um campo de estudo que basicamente se preocupa com a exploração e aproveitamento dos organismos marinhos para o desenvolvimento de novos produtos. Esse setor contribui para a bioeconomia, então a Blue Biotech, né, ou seja, a biotecnologia azul, ela está dentro aí da bioeconomia, né, ou seja, da biotecnologia, mas é uma área que estuda realmente o que é que vem do mar, né, e como é que essas coisas podem ser usadas para criar coisas diferentes, desde rações, energias, embalagens, etc. Então, a bioeconomia azul é uma atividade baseada no uso sustentável dos recursos aquáticos renováveis e no conhecimento da água. A boa qualidade da água é a base de uma bioeconomia azul de sucesso. Então, esse texto tá basicamente ali na EU Startups, que eu não consegui encontrar realmente uma definição oficial de Blue Biotech, mas esse site tem informações muito interessantes sobre isso. E aqui é uma das aplicações que a gente pode ter a biotecnologia azul, né, que é essa biotecnologia do oceano aplicada em produtos, que é nos cosméticos. Então, esta marca que se chama One Ocean, ela usa somente extratos, por exemplo, de algas, entre outras coisas, para produzir produtos como cosméticos. E a gente tem, gente, uma grandíssima aplicação aí. Quando a gente fala de biotecnologia azul, né, você tem desde, por exemplo, bactérias do oceano, que você pode, por exemplo, aplicar no seu rosto e ter um efeito de botox, né, automático, você não precisaria das seringas, né, para muita gente que gosta disso. Então, assim, você tem uma série de aplicações aí para essa indústria, especialmente da cosmética. Então, é muito, muito interessante como é que isso pode ser usado na biotecnologia. Todos esses recursos do mar, né? E aí eu coloquei algumas coisas aqui para vocês, para a gente entender, né, o que é que pode ser realmente usado, né? Porque tem desde as algas, que a gente já falou muito aqui, mas daqui a uns dias a gente vai ter uma aula só sobre isso. A gente tem os fungos, a gente tem as bactérias e os vírus, que estão também no fundo do mar, porque o fundo do mar também tem fungos, também tem bactéria, também tem vírus. Tem micro-organismos que a gente ainda não conhece, porque a gente não sabe tudo que tem no mar, né? Quando a gente fala aí, por exemplo, das fontes hidrotermais, tem muitos organismos ali que são diferentes também, né? E que, desde bactérias até vírus, até grandes organismos, né? Como aquelas minhocas do mar. Então, assim, tudo isso ainda tem um potencial que a gente desconhece, né? E tem mesmo organismos que a gente não sabe o que são, que estão hoje no fundo do mar. A gente tem também grandes desperdícios da indústria alimentar, que eu já falei para vocês aqui, que a gente pode tanto usar ali para fazer o couro de peixe, né, quando a gente fala do peixe e do couro do peixe que pode ser usado, né, que é um desperdício, quanto outras aplicações na indústria alimentar. Ou em outros lugares também, né, gente? Por exemplo, a espinha do peixe, em muitos lugares da Noruega, ela é usada depois na fabricação de cosméticos e em outras aplicações da indústria cosméticas, conchas também. Então, assim, não é sempre que você vai ter, por exemplo, um material desse, tipo uma espinha de peixe, um desperdício da indústria alimentar, que vai ser usado, por exemplo, para a criação de bioplástico. Muitas vezes você vai usar isso para outras coisas, né? Tipo cosméticos, ou, enfim, criação de ração para animais. A gente tem as fontes hidrotermais, como eu falei para vocês, né? Que ainda é um lugar muito diferente, a gente não conhece tudo. E a aplicação disso é vária, né, gente? Porque não é em uma coisa só, né? Não é ali, vamos fazer bioplástico com isso. Não, a gente tem como fazer cosméticos, alimentos, materiais, combustíveis. As algas, quando a gente fala de alimentos, né, elas têm um potencial muito mais rico do que a carne, muitas vezes. Então, assim, não vale a pena, muitas vezes, a gente derrubar
Amazônia para plantar, para fazer pasto para vaca, né? Você poderia, na verdade, investir esse dinheiro em outros tipos de política, em outros tipos de lugares, por exemplo, para você criar algas, porque elas têm um potencial para acabar com a fome muito mais valioso. Então, assim, é muito interessante a gente fazer essas análises e conhecer isso, né? E para quem está pensando que isso é um negócio muito lá longe, aqui na Europa, né, a Blue Biotech, ela é um dos setores que ganhou aí muito investimento nos últimos anos. Então, de 2014 a 2020, recebeu cerca de 238 milhões de euros de incentivo da União Europeia. Então, cerca de 182 projetos aqui na União Europeia foram desenvolvidos somente nesse tema da Blue Biotech. E aí vocês podem ver, nossa, 188 projetos para esse tamanho de orçamento, é porque custa muito caro, muitas vezes, algumas coisas, né? Você tem que desenvolver patentes, que também é um processo, que a gente pode depois até ter uma aula aqui com a Samara sobre isso. E aí os países que mais deram prioridade para isso são Portugal e França. A França, para quem não sabe, é um dos países da Europa com maior extensão marítima aí, porque ela tem territórios que eles chamam de Outre-mer, né? Que são territórios do outro lado do mundo. Então, a zona econômica exclusiva da França, ela acaba não sendo apenas aquilo que está ali na França continental, mas muito desses territórios que a França tem em outros lugares do mundo, né? Como o Oceano Pacífico. E Portugal também tem uma área muito grande marítima, porque não é apenas aquela costinha aqui de Portugal, né, gente? Porque a gente olha para Portugal, é um paísinho desse tamanho, mas quando a gente olha para Portugal, a zona marítima, né, que Portugal tem, é muito grande o território. Então, Portugal tem a Ilha dos Açores, a Ilha da Madeira, e os Açores têm esse lugar muito grande mesmo, né, de extensão, né, e Portugal tem, muito interessante, né, esse potencial de Portugal, porque Portugal passa, né, no meio ali dos Açores, a gente tem esse encontro ali das placas tectônicas, né, que em alguns casos são até 3 placas tectônicas que se encontram. Então, tem muita atividade vulcânica nesse lugar, o que tem aí também uma visão para o minério muito grande, né, então a gente tem até, enfim, propostas aí de minerar o mar, que eu também sou contra, dependendo da tecnologia a ser usada para isso, porque o impacto pode ser muito grande, mas tem ali um grande potencial para isso também aqui em Portugal. Então, dos 12 países, né, que estão dentro do grupo prioritário aí da Blue Biotech na Europa, Portugal e França são dos países que dão mais prioridade para isso. Então, por exemplo, se você está estudando biotecnologia, este também é um lugar para você se especializar. Se você está trabalhando com relações internacionais, esse também é um lugar para você se especializar, porque vai ter conflito nessas áreas, vai ter muitas leis que vão precisar ser feitas, vai ter muita coisa para ser feita. Então, esse é trabalho para profissional de relações internacionais, profissional aí que trabalha com patentes, por exemplo, do direito marítimo, profissional que trabalha com biotecnologia, biólogos, empreendedores, né, gente? Porque muito produto vai sair daí para virar alguma solução do mercado. Então, assim, você vê que aqui tem potencial para todas as profissões, né? Não é só uma ou duas, como a gente está acostumado a ver. E a gente tem aqui os últimos, que são sistemas de armazenamento de energia. Então, a gente tem no oceano um potencial muito grande para essa revolução 4.0, né, que é o tema da nossa aula de hoje, que é desde a energia renovável. Então, a gente tem aí no oceano essa grande extensão que a gente pode colocar esses objetos aí, né, que captam, por exemplo, a força do vento para transformar em energia, como energia solar, a energia eólica. A gente tem também esses aparatos de energia solar que podem ser instalados no oceano, e a gente tem também o potencial das energias das ondas, que podem ser também instalados no oceano, né? Aqui é muito interessante, gente, porque é preciso estudos, né? Muitas vezes as pessoas olham para isso e pensam, vai destruir, mas a gente tem um monte de estudos que são feitos para que essas estruturas sejam colocadas ali. Então, isso não é uma ideia de um dia para o outro, né? São anos de negociação muitas vezes. É claro que pode acontecer alguma coisa errada, sim, podem acontecer injustiças também,
Mas tem muitos estudos que são feitos para que essas estruturas elas possam ser possíveis de ser realizadas. Então, a gente tem estudos de impacto, a gente tem, às vezes, um grupo bem grande de pessoas que estudam realmente para entender tanto o impacto da instalação, quanto o impacto dessa estrutura no mar, nas espécies. Então, assim, é um trabalho bem grande antes de começar a ser feito. Pelo menos aqui na Europa é assim que funciona muitas vezes, né? E a gente também, que podem também ser usadas aí para energia térmica, né? Eu não encontrei um exemplo para trazer para vocês, mas eu sei que isso já acontece em alguns lugares. E tem muita pesquisa sendo feita. E a nossa última... gente, não é a última ainda. Agora ainda vamos falar sobre drones. Agora, né, gente, a gente vai falar sobre os drones, que são também parte aí da Revolução 4.0, né? Então, os drones, podem ser usados de diversas maneiras. A que eu vou falar aqui para vocês são a vigilância de áreas marinhas protegidas. Então, a gente tem desde drones que vão até, por exemplo, em alguma área marinha protegida e veem como é que aquilo está, trazem dados sobre essa área protegida, desde dados sobre o que a gente falou antes, né, salinidade, se está, por exemplo, ocorrendo alguma acidificação naquele lugar, se tem algum barco que está em um lugar que não deveria estar pescando algum peixe que não deveria estar pescando. Então, tem como fazer essa vigilância, tanto aérea como submarina, né? E esses drones também podem ser usados em alto mar, porque muitas vezes é mais fácil você fazer uma vigilância dentro de uma área nacional, mas quando a gente fala de vigilância do oceano, né, de espécies protegidas, a gente tem espécies que também estão no alto mar, e a gente tem propostas aí de áreas marinhas protegidas também para o alto mar. Então, é muito interessante a gente ver que isso também pode ser aplicado no alto mar, né, os drones. E a gente tem também esses drones que podem fazer um mapeamento do solo, podem fazer inspeção de irregularidades, ou seja, aconteceu um vazamento em tal lugar, o drone também pode coletar dados sobre e enviar isso em tempo real para onde está acontecendo. Porque muitas vezes, o que acontece? Um vazamento ocorre tal hora, a gente vai descobrir horas depois, quando aquilo já chegou na praia e já está terrível. Então, assim, como é que a gente pode remediar a situação antes dela atingir o caos, né? O pico ali do caos. Muitas vezes, o drone pode ajudar nisso, a tecnologia ela pode ajudar nisso. Então, olha só como é que a tecnologia ela não é de todo ruim, né? Eu conheço muita gente que é contra essas coisas. Então, assim, antes da gente criticar, a gente tem que entender como é que isso pode ser aplicado dentro da ciência também, de forma responsável. Então, a gente tem a inspeção de irregularidades que podem acontecer, vazamentos, pesca ilegal, tráfico humano, né, gente? A gente sabe que no oceano, dentro de muitos navios, é um lugar que acontece tráfico humano todos os dias, né? Tanto tráfico humano quanto situações de escravidão mesmo, que muitas pessoas estão hoje trabalhando no oceano, quanto exploração de coisas irregulares, né? Tanto a pesca quanto minérios, outros recursos. Então, assim, esses drones, eles podem ajudar também nessa vigilância do fundo do mar. Este aqui é um dos modelos, né, de drone que já foi feito, desenvolvido pela Sofar Ocean Technology. Então, esse é um drone bem compacto, pequeno, mas ele ainda tem um fio, né? Tem alguns que não tem, que podem mesmo, são estruturas mesmo autônomas, não tem essa ligação. E aqui tem um drone que também está sendo usado para verificar onde que essas baleias elas estão, né? Baleias especialmente que estão aí com plásticos enroscados nelas, né? Então, este é um drone que localiza isso também. Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês enxergarem isso. Como eu falei para vocês, né, gente? Infelizmente, a gente está agora sem som, mas esse drone aqui, ele localiza, né, onde é que essas baleias elas estão. Depois esse barco vai até lá, consegue rasgar muitas vezes o plástico que está prendendo a baleia e deixa ela livre. Então é interessante como é que isso pode ser feito, né? Olha lá, eles conseguem resgatar esse plástico, tirar isso e deixar a baleia livre. Porque olha, gente, elas se enroscam em grandes
estruturas, muitas vezes, né? Essas boias ou redes de pesca. Então, assim, esse drone, se eu não me engano, ele é um drone... é esse aqui. Ele é um drone que é aéreo. Mas tem drones submarinos também, gente. Ele é interessante, olha. Eu achei esse projeto muito, muito interessante. Eu acho que essa ferramenta que eles têm é justamente para conseguir rasgar a rede, né? Que fica presa na baleia. É horrível, né, gente? Mas olha, é interessante que essas tecnologias podem aparecer para isso, né? Para conseguir soltar. Interessante, não é? Então a gente consegue ter aí grandes e diferentes aplicações, até essas aplicações mais criativas aí que eu estou mostrando para vocês. E a gente tem a última parte, né, de como é que a Revolução Industrial ela vai impactar o oceano, que é pela impressão 3D. A gente já falou na aula 2 sobre cultura regenerativa, como é que os corais, por exemplo, né, podem ser regenerados a partir de instrumentos de impressos 3D. Então, a gente tem estes instrumentos aqui do lado, para vocês, né? O que é isso aqui, esse branquinho aqui no fundo do mar? É uma estrutura impressa 3D que foi feita, né? O que é impressão 3D, né, gente? A gente tem uma máquina, uma impressora, onde você coloca ali o objeto que você quer imprimir e ele imprime 3D. Então, assim, se eu quero imprimir uma xícara, eu vou lá na internet, eu baixo o modelo dessa xícara em um site open source, eu coloco no programa da impressora 3D e ele imprime para mim esta xícara na impressora. É muito fácil fazer isso, na verdade, né? Como eu já falei para vocês na aula 2, meu pai tinha uma impressora 3D, ainda tem, vive fazendo experimentos lá. Então, assim, a gente consegue, a partir da impressão 3D, fazer coisas com um orçamento muito pequeno, muitas vezes, né? Porque o rolo da impressora custa muito barato, o que custa, às vezes, é um pouco de manutenção que você tem que ter naquela impressora. Mas existem milhões de tipos de impressora hoje, né? Então, você tem desde impressoras que você compra pela internet e monta em casa, quanto mega impressoras que vão imprimir coisas gigantes, né? E até construções, muitas vezes. Nesse caso aqui, é uma impressora que imprimiu esse sistema que pode ser colocado no fundo do mar, né? Essa estrutura que pode ser colocada no fundo do mar para servir de apoio aí para a regeneração dos corais, né? Porque muitas vezes essa superfície do coral acaba sendo desaparecendo. Então, a gente precisa de uma superfície de apoio para ela e para tantos outros, até vegetais ou até outras plantas podem usar essa estrutura de apoio para crescer. E é interessante como é que a gente pode colocar isso no fundo do mar para justamente ajudar nessa regeneração. E a impressão 3D, gente, ela não é usada apenas para este tipo de coisa que eu estou mostrando aqui para vocês, não. Ela é usada também na impressão de alimentos, né? Na impressão de outras coisas também. Então, assim, as algas, por exemplo, quando a gente fala de impressão 3D, elas estão totalmente ligadas aí com essa impressão de alimentos também, né? Então, assim, se eu quero criar um alimento de uma forma que não existe, consigo fazer pelas algas. Tem uma empresa que eu vi um tempo atrás que fazia até salmão com impresso 3D, então, assim, tem muitas aplicações. Essa aqui que eu tô mostrando para vocês, né, e isso aqui também é economia circular, gente, porque esse plástico ele pode ser reciclado ou não precisa ser plástico, pode ser argila, essa estrutura. Então, assim, a gente tem vários formatos aqui, esses são alguns dos formatos dessa empresa, que é o Reef Design Lab. Então, eles têm desde formatos mais complexos, até formatos que podem ser mais quadradinhos, enfim, tudo isso. E você, por exemplo, pode encomendar isso, né, uma prefeitura ou uma agência de proteção de áreas marinhas protegidas, pode encomendar essa estrutura que depois essa empresa instala isso no lugar. Então, é muito interessante. E como eu falei para vocês, gente, não acaba aqui. Essa aula também vai ter uma extra daqui a uns dias que a gente vai falar somente sobre impressão 3D. As fontes todas desse estudo estão aqui. Então, assim, é muito interessante a gente ver como é que o oceano também é impactado por essas tecnologias todas, né? Porque eu falei para vocês, a primeira coisa quando a gente fala sobre revolução industrial,
e oceano, a gente já pensa nos trabalhos que vão ser substituídos, mas a gente tem um outro lado disso também, que são essas tecnologias que muitas vezes elas vão ajudar na conservação. Então a gente tem duas lentes aí, né? Não é uma lente só que a gente olha. Também tem o impacto da Revolução 4.0 nas profissões do oceano. Se vocês querem esta aula por aí, coloca aí aula extra, eu quero, hashtag, que a gente vai fazer essa aula aqui para vocês. Então, pessoal, é isto. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Esta aula vai depois ficar disponível por 48 horas, esta aula aqui que vocês estão vendo. Então, se vocês conhecem alguém que gostaria de assistir esta aula, já manda o link de inscrição, tá aqui na descrição do vídeo para essa pessoa. E quem quiser assinar a nossa lista, a nossa plataforma Ocean Lab Academy, pode também assinar, a gente vai avisar vocês por e-mail quando as inscrições abrirem, tá bem? Então, essa vai ser uma plataforma de assinatura de conteúdo, a gente vai ter todas essas aulas lá e muitas outras, né? A aula sobre agricultura no oceano, a aula sobre arquitetura e oceano, a aula sobre urbanismo e oceano, tudo isso vai estar lá. Muito material para vocês, mas é só quando as assinaturas abrirem, tá bem? Pessoal, vamos já ficando por aqui. Um beijo para vocês e até a próxima aula.